Bem, vamos lá então. Hoje nós vamos continuar falando sobre o anticristo, né? A doutrina do anticristo. Nós estamos olhando isso de uma perspectiva meio histórica, analisando o que as pessoas criam e o que aconteceu ao longo da história, que as teorias foram mudando, né, e tal. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. A gente quer falar primeiramente sobre essa ideia de que o Papa é o anticristo, né? Porque isso aí é que tornou-se a convicção geral dos cristãos da Idade Média. Na verdade, o primeiro que expressou isso de uma forma assim explícita, de que a gente tenha realmente registro, né? Muita coisa falada há mais tempo nós não temos registro, mas foi um homem chamado Arnulf, da cidade de Reims. Ele fez essa declaração no concílio de Reims, na cidade dele, no ano 991, porque essa questão do caráter do Papa de Roma era tão desprezível. Ele falou o seguinte: claramente, como ele não possui amor, antes está inflado e presunçoso por razão do seu conhecimento, ele é o anticristo, assentando-se no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você vê que a perspectiva desse homem não é que o Papa é um anticristo, ele é o anticristo predito, aquele que viria, né? E no caso, ele se assenta no santuário de Deus. Isso é uma referência lá ao que dito em 2 Tessalonicenses. Isso se cumpre nele, porque ele está ocupando uma posição de proeminência na igreja cristã. Ok, vamos então olhar essa questão da perspectiva de outras pessoas. Uma vez que o papado assumiu essas características de reivindicar a autoridade universal e também a corrupção que veio junto, a maneira em que ele fez para avançar o seu domínio, convencer as pessoas de que ele realmente deveria ser o controlador das suas jurisdições, né, eclesiásticas, né, suas dioceses, isso então se tornou assim consenso basicamente. Então, assim, existe um longo período aí do ano 1000 para frente que qualquer evangélico que você possa olhar e dizer assim: aqui nós temos uma pessoa de fé evangélica, essa pessoa aqui, qual que era a opinião sobre isso? Era que o Papa é o anticristo, é o cumprimento dessa profecia sem tirar nem pôr. Veja só, por exemplo, a confissão de fé dos valdenses do ano 1120. Isso é a primeira confissão de fé que os valdenses produziram. E eles fazem duas referências ao anticristo, claramente sendo referência ao Papa. Veja só, artigo 9 diz: cremos também que depois desta vida existem apenas dois lugares, um para os que são salvos e outro para os condenados, os quais chamamos paraíso e inferno respectivamente. Negamos por completo o purgatório imaginário do anticristo, inventado para se opor à verdade. Vocês veem então que eles negam a doutrina do purgatório e dizem: isso aí é doutrina lá do anticristo, ou seja, do Vaticano. Okay? O artigo 11 diz assim: mantemos-nos contra todas as invenções humanas. Eles querem dizer assim: na matéria de religião, toda doutrina nova que aparece, toda inovação, todo rito novo que aparece, desfilar com água benta, sei lá, fazer qualquer coisa assim, a gente rejeita, tá? Qualquer invenção assim. Eles não estavam contra, por exemplo, a pessoa inventar um moinho para gerar energia, não. Eles eram contra essas coisas assim de matéria religiosa. E eles dizem então: nós rejeitamos todas como procedentes do anticristo, as quais produzem angústia e são prejudiciais à liberdade da mente. Então, quer dizer, todas essas questões, dias festivos e coisas assim que foram sendo introduzidos, eles disseram: não, isso aí é coisa do anticristo, isso aí é desvio. Aí tem essa regra: celibato clerical é coisa do anticristo. Tem essa questão de você não pode comer carne em sexta-feira da paixão, é coisa do anticristo. Tá? Todas essas invenções, essas coisas novas. Os valdenses publicaram no ano 1350 um tratado para defender essa ideia de que o anticristo é definitivamente o Papa Romano. O John Wycliffe, em 1374, fez uma viagem a serviço do rei da Inglaterra para Bruges, na Bélgica. E quando ele chega lá, ele realmente começa a interagir diretamente com emissários enviados pelo Papa Gregório XI, que era o Papa daquela época. E aí ele se desiludiu de vez com o papado. Ele já tinha assim muito desconforto com muita coisa, mas quando ele viu quem que eram as pessoas que eram seus apoiadores diretos, ele viu quanto que eles eram não somente corruptos, mas também orgulhosos, e a postura que eles tinham, a bajulação que eles tinham com o Papa, ele se convenceu de vez que aquilo ali era toda uma instituição corrupta. Veja que John Wycliffe era um sacerdote católico romano, mas ele então imediatamente começou a denunciar o Papa como sendo o anticristo. Inclusive, ele escreveu uma obra sobre o livro de Apocalipse, explicando como ele entendeu o livro de Apocalipse, e nesse livro chamado Opus Ardum, ele fez uma citação, uma referência a Joaquim de Fiore, que era um dos
escritores que já tinham falado sobre o Apocalipse anteriormente, e Joaquim de Fiori viu a igreja se corrompendo, e ele fez críticas a isso, mas ele mantinha muita esperança da ideia de que nós vamos conseguir reformar a igreja vai se tornar de novo uma igreja mais pura, ela está no caminho errado, mas nós vamos resgatar isso aí. O Wycliffe, a essa altura da história, escrevendo já uns 200 anos depois, ele disse, gente, não tem como, tá? É ilusão de Joaquim de Fiori, e no caso, muitos franciscanos que acreditavam que aquilo ali era a missão deles, tentar levar a igreja de volta à sua simplicidade original. O que Wycliffe escreveu aqui foi o seguinte: o anticristo já despojou tanto a igreja visível que ela não é mais recuperável. O diabo penetrou o próprio coração da igreja. Por isso, as esperanças dos joaquitas, os que seguem Joaquim de Fiori, de uma renovação são vãs. É uma esperança vã você achar que você vai reformar a igreja romana. Ele diz que o que você tem que fazer é começar um movimento por fora dela, porque dentro da igreja romana, de baixo para cima, você não vai conseguir reformar aquele negócio. Já foi longe demais, a corrupção se instalou nos pontos mais altos de poder, no próprio coração da igreja, de modo que o negócio agora é romper com ela mesmo e fazer uma coisa onde você consegue ainda promover a verdade. O Wycliffe, por exemplo, ele falou assim do clero romano: seus lábios estão cheios de mentiras, suas mãos sujas de sangue. Eles matavam pessoas, né? Não era a Inquisição. Se não concorda com a doutrina da igreja, tem uma cópia da Bíblia, queima o cara. Pois então, ele diz, eles entram em casas e levam mulheres para o mau caminho, né? Corrompendo gente, levando pessoas para a imoralidade, vivem ociosamente e devoram a Inglaterra. Eles são a cauda do dragão, lobos vorazes, filhos do diabo, emissários do anticristo, seguidores de Lúcifer. São piores que Herodes e Judas. Ou seja, ele não está poupando palavras aqui, ele chama o Papa explicitamente de anticristo, e quem está trabalhando para manter aquela coisa, aquela estrutura eclesiástica toda, daquele modo, ele diz que são emissários do anticristo, é gente muito perigosa. Então você vê um rompimento claro dele aqui. E é claro que o movimento que ele iniciou é o movimento dos Lollardos, vocês vão lembrar desse nome, né? Os Lollardos que pregaram na Inglaterra daquele tempo, até o tempo da Reforma ainda tinha Lollardos lá, pregando, convertendo gente a uma forma de cristianismo que é evangélico, nitidamente evangélico, inclusive calvinista na sua doutrina de predestinação e tudo. Então, os Lollardos, aqui a gente tem um registro de uma das pregações de um Lollardo que foi registrado, alguém escreveu. Olha como que ele faz uma oração antes da sua pregação. Ele fala assim: Deus Todo-Poderoso, ajuda agora, pelos dons do Espírito Santo, o teu pobre servo, que tem sido um covarde desde a infância, referindo-se a ele mesmo que vai pregar. Torna-me forte e corajoso para fielmente pregar a verdade sem me intimidar com as ameaças do anticristo e dos tiranos deste mundo. Ou seja, ele está sabendo que ao pregar, ele está quebrando a lei canônica, ele está em perigo de ser queimado na estaca, mas que ele não se intimide pelas ameaças do anticristo. É o Papa. Então, assim, o povo usava dessa maneira. O Jan Hus, né, o João Hus, lá na Boêmia, hoje República Tcheca, ele teve a mesma percepção. Ele diz, por exemplo, o seguinte: quanto ao anticristo ocupar a cadeira papal, é evidente que o Papa vive em oposição a Cristo, assim como qualquer outra pessoa pervertida, e é, por consenso geral, chamado de anticristo. Você vê então como que ele também era um padre católico, certo? Mas ele mudou ali a maneira de fazer, ele falou com o pessoal: não segue o Papa, ele é um anticristo, voltou a ser com 2 elementos, pregava o evangelho na própria língua do povo dentro da igreja, em vez de ficar falando latim para ninguém entender. Quer dizer, ele reformou ali a sua igreja local, começou um movimento dos sucitas, e ele era taxativo nisso, e ele fala o quê? E essa questão de que o Papa católico, o Papa romano é o anticristo, ele diz, isso aí é consenso geral, quer dizer, qualquer pessoa que concorda conosco sobre as coisas do evangelho, concorda com isso. Em 1412, quando o Hus estava pregando sobre a questão das indulgências papais e falando que aquilo ali era um abuso, né, as indulgências, venda de perdão de pecados, o rei Venceslau IV, rei lá da Boêmia, ele aprovou as indulgências porque ele sabia que isso aí dava lucro para ele, porque ele deixando o Papa levantar recursos, dinheiro assim dentro das regiões dele, o lucro disso era dividido com o governante local. Então, o rei local aprovou. Então, o Hus abertamente começou a dizer, não somente ali para os seus congregados, mas em toda a situação, que o Papa é o anticristo e que essa venda de perdão de pecados, ela é heresia. Então, assim, é o tipo de coisa que levou o Hus a ser queimado na estaca, né?
Lutero, veja o que Lutero faz aqui. E esse trecho que eu vou ler para vocês é uma parte da apresentação do livro de John Wycliffe, que escreveu aquele livro que eu falei sobre o Apocalipse e falando claramente essas questões, que o Papa é o anticristo. O Lutero descobriu esse livro mais tarde na vida dele, e o Lutero então falou assim, a gente tem que publicar esse negócio em alemão. Então eles traduziram para o alemão e publicaram, e o Lutero mesmo escreveu uma apresentação, um prefácio do livro em alemão, e isso que eu vou ler para vocês é uma parte daquele prefácio. Olha o que ele diz aqui. Portanto, deves entender, digno leitor, que compomos este prefácio para testificar ao mundo que nós não fomos os primeiros a interpretar o papado como o reino do anticristo, uma vez que muitos anos antes de nós, tantos e tão grandes homens, cujo número é grande e sua memória eterna também, declararam o mesmo de forma tão clara e aberta, e o fizeram com tanto espírito e coragem, que foram expulsos para os confins da terra pela fúria da tirania papista, e suportaram as formas mais cruéis de tortura. No entanto, perseveraram bravamente e fielmente na confissão da verdade, de modo que, embora nesta era sejamos muito mais eruditos e livres do que eles para pesquisar, devemos, no entanto, nos envergonhar, porque eles foram mais destemidos do que nós. Eu acho engraçado o Lutero falando que teve alguém mais destemido do que ele, mas ele fala isso sobre esse pessoal. Mas ele diz, eles foram mais destemidos do que nós, com tanto zelo e coragem, mesmo tendo seu acesso à informação tão reduzido pela opressão de sua condição. E Calvino é a mesma coisa, é interessante, se você ler, por exemplo, o comentário de Calvino de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz ali, gente, isso aqui é tão claramente, mas tão claramente uma predição do papado, que assim, é só você saber a história, que se você for uma criança de 10 anos, você consegue matar na hora quem que é esse aqui, matar a charada. Isso aqui é o Papa, tá? Ele diz isso aqui, não é questão difícil de interpretar não, tá? Olha só, Calvino diz assim, embora seja admitido que a igreja hoje chamada romana foi outrora a mãe de todas as igrejas, ou seja, todo mundo que está aí hoje é valdense, é protestante, é luterano, é reformado, todo mundo sai da romana, ok? Ele diz, tá, mas ele fala, desde o momento em que ela, a igreja romana, se tornou a sede do anticristo, ela deixou de ser o que era antes. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando dizemos que o pontífice romano é o anticristo. Mas aqueles que assim pensam não consideram que estão trazendo a mesma acusação de presunção contra o próprio apóstolo Paulo, a quem nos referimos e cuja linguagem adotamos. Vou mostrar logo a seguir que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2 não podem ter outra interpretação senão aquela que se aplica ao papado. Então isso aqui é bem interessante, porque Calvino, ele está dizendo, gente, não tem como, isso aqui é outra coisa senão o papado. Se você ler 2 Tessalonicenses 2, você tem que fazer a ponte e entender que, se você disser que não pode chamar o Papa de anticristo, diz, Paulo chama, olha assim, é o único sentido que pode ter essas palavras. Então, como eu disse, ele era muito enfático nisso. Agora, quando eu preguei em Daniel, eu achei assim muito interessante que Calvino não fica achando anticristo nas profecias de Daniel. Ele entende aquilo ali cumprido nas pessoas ali do período ali mesmo, as pessoas como Antíoco Epifânio, como o Tito que destrói Jerusalém, aquelas coisas todas ali já cumpridas. Então, ele não tem aquele anticristo todo abrangente, que sai catando verso, isso aqui é o anticristo, é o anticristo, é o anticristo, é o anticristo, tá? Ele não faz isso não. Agora, assim, ele não fez um comentário de Apocalipse, ele disse que não entendia suficientemente Apocalipse para escrever sobre ele, então talvez a gente não consiga discernir tudo que ele pensa sobre a besta do Apocalipse, mas é provável que ele entenda que a besta do Apocalipse seja o papado sim, embora, como eu disse, ele não tem uma série de sermões ou comentários de Apocalipse para tornar muito claro o que ele pensa. Mas é muito importante entender que o historicismo, que era a postura de interpretação do Apocalipse nessa altura, criou essa associação, tá? Você tem o anticristo em 1 João. Quem que é o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses? É o anticristo de 1 João. São um e o mesmo. Isso aí claramente Calvino e toda essa turma que defende. E aí pessoas começam também a interpretar assim, o que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é um conto do que acontece entre o primeiro e o segundo advento. Entre Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, você tem através de símbolos todos os eventos importantes da história até a volta de Jesus. Assim como aqueles animais de Daniel 7 ou as fases da estátua de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2
representam todo o período ali entre a vida de Daniel até a vinda do Messias. Então eles dizem, é isso que acontece aqui. Interprete o Apocalipse assim, cronologicamente como uma sequência de eventos. Então nessa interpretação, o que eles fizeram? Eles entenderam que o capítulo 13 de Apocalipse, onde tem a besta que surge do mar, então aí o falso profeta que acompanha, eles vão apontar para isso e dizer o quê? É nessa altura da história que surge o papado. Então eles estão amarrando isso como o anticristo é a besta do Apocalipse. Eu discordo disso. E o que nós falamos aqui nesse curso já deu para vocês notarem isso. Eu não vejo nada de anticristo em Apocalipse capítulo 13. Ali a besta do Apocalipse está relacionada ao Império Romano, especialmente personificado na pessoa do imperador romano que persegue a igreja. Isso sim tem a ver com a quarta besta de Daniel capítulo 7. Então assim, tá, aí é uma questão então interessante. Uma vez que você associa anticristo com a besta de Apocalipse, é óbvio que a besta de Apocalipse é uma figura política. Não é verdade? Ali não tem como você escapar. Que ele tem o domínio sobre os povos e línguas e coisas assim. Domínio é um domínio político agora. Bem, então como você faz essa mescla, o que você começa a fazer? Você começa a enxergar o anticristo necessariamente como uma figura política também. Isso não é dito em 1 João. Na verdade, 1 João associa ele a um propagador de doutrinas heréticas, não é? Não tem nada de política lá em 1 João. E em Tessalonicenses? Em Tessalonicenses você também não tem uma figura política. Você tem uma figura religiosa. Alguém que surge dentro da igreja e dentro da igreja está propagando ali as suas doutrinas falsas e promovendo inclusive uma apostasia. A apostasia acontece com quem? Com quem nunca foi cristão? Não, com quem que pelo menos professa ser cristão. Então esse indivíduo, o homem da iniquidade, está associado a uma apostasia. Você vê que ele é uma figura mais associada à igreja, assim como os anticristos lá de 1 João. Eles saem do meio da igreja e arrastam discípulos atrás deles. Agora, como você tem essa visão agora que o Apocalipse 13 associa também o cumprimento da besta do Apocalipse com o anticristo, o que você vai ter é que as pessoas vão ter uma expectativa de que só pode ser realmente considerado o cumprimento da profecia do anticristo um personagem que atende também aquele perfil de Apocalipse 13. E eu acho que isso aí vai ser uma das razões pelas quais pessoas vão se perder posteriormente, tá? Mas olha bem, nessa altura, protestantes são unânimes em apontar o Papa Católico como o anticristo. E isso incomoda muito o Papa Católico, mas incomoda ele muito. Já incomodava ele quando um Wycliffe falava isso e os hussitas e tal. Mas agora você tendo assim, todo mundo, em países inteiros falando isso, até dentro dos países católicos, isso tem um certo impacto. E muita gente deve ficar assim, será que é? Né? É ruim se a gente está seguindo esse cara? E se for? Então, quer dizer, qualquer coisa que ele pisa fora agora, as pessoas assim, e se for? Né? Bem, igual essa semana aí, né, o Papa Francisco fez aquele pronunciamento que pessoas de todas as religiões do mundo são de Deus e todas as religiões são verdadeiras. Quer dizer, não é não. Ele tem essa opinião mesmo. Então, quer dizer, propagação. Isso é heresia, né? Isso é heresia conforme papas anteriores, mas é sempre assim, né? Isso é heresia até conforme a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica a gente não é. Sim, pois é. Mas a Igreja Católica vive mudando a sua doutrina, né? Então, assim, se você é um católico hoje e você vê o Papa falando aquilo, aí você fica todo tenso, né? Mas, assim, é o problema que os católicos de gerações passadas viveram quando outras inovações foram feitas, até que aquelas inovações se tornaram corriqueiras e todo mundo acostumou com elas. E eles estão nesse estado, eles acostumaram com as coisas que ofenderam as pessoas lá de trás, mas eles só ficam chocados com as novidades de hoje. Mas continua desviando o negócio. Então, a quantidade de verdade que está ali dentro está reduzindo, né, a cada geração e parece cada vez menos com o cristianismo bíblico. Mas o Vaticano resolveu que precisava lançar uma interpretação alternativa do Apocalipse. Então, o que o Vaticano fez é que os próprios papas eles comissionaram seus mais fiéis e devotos defensores, os jesuítas, a estudar o Apocalipse e produzir outra forma de interpretar o Apocalipse para ver se isso difundia entre os protestantes para tirar de cima do Papa esse estigma de ser o anticristo, porque aquilo era muito prejudicial para a causa católica. Então, o que acontece é que os heróis jesuítas começam a produzir alternativas na interpretação do Apocalipse. Um deles é o jesuíta Francisco Ribera. Ele vai lançar uma visão de
como interpretar o Apocalipse, o outro também é o Luiz de Alcázar. E todos esses dois jesuítas vão trazer, então, uma outra maneira de interpretar o Apocalipse. O primeiro que eu vou olhar aqui, porque na sequência cronológica das coisas é esse que pega primeiro, Luiz de Alcázar desenvolveu a interpretação preterista do livro de Apocalipse. E o que ele fez, então, é que você deve entender o livro de Apocalipse como todo tendo se cumprido, porque a besta do Apocalipse ali seria Nero. Então, a besta é Nero, e aquilo tudo se cumpriu ali antes do quarto século. Essa interpretação preterista é uma cortina de fumaça inventada pela Igreja Católica para tirar o foco do Papa. Okay? E essa teoria foi lançada. Lloyd Jones, por exemplo, conta o seguinte, leia comigo essa citação extensa dele aqui. Ele diz: esse é o ensino que nos afirma que tudo o que foi profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu, que de fato tudo já acontecera antes do início do quarto século da era cristã. O ponto de vista consiste em que o livro é uma profecia do que a igreja estava para suportar, primeiro dos judeus e então do Império Romano pagão, e ele descreve tudo o que estava para acontecer à igreja até Constantino, um imperador de Roma, que tornou-se cristão, e o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Portanto, não existe, num sentido, mensagem contemporânea ou futura para nós no livro de Apocalipse. Ele simplesmente nos encoraja, contando-nos o que certa vez aconteceu e como tudo conduz a um período glorioso quando o Império Romano tornou-se cristão. O ponto de vista preterista foi pela primeira vez proposto por volta de 1614 por um sacerdote jesuíta de nome Alcázar. Essa é uma questão extremamente interessante, porque não é absolutamente difícil perceber por que ele elaborou essa teoria. Quer dizer, ele estava numa missão, ele não leu o texto para entender o texto. Ele leu o texto para pensar como que eu posso interpretar esse negócio aqui de uma maneira para ninguém associar esse texto mais com o Papa. O Lloyd Jones continua então e diz assim: vocês se lembrarão de que vimos numa preleção anterior que, sem exceção, os pais protestantes ensinaram que o papado era indubitavelmente o anticristo? A segunda besta descrita em Apocalipse 13, o pequeno chifre de Daniel capítulo 7? Ora, aqui estava a tentativa de Roma de negar aquela crítica e desviar a atenção do papado de tudo o que é verdade a respeito dela. Era uma solução bem conveniente dizer que todo este livro nada tinha a ver com o papado, nem com a Igreja Católica Romana, nem com qualquer outra igreja corrupta, mas trata-se inteiramente dos primeiros 3 séculos da era cristã. O segundo ponto de vista chama-se ponto de vista futurista. Esse é o exato oposto do ensino preterista, não apontando para o passado, mas para o futuro. Aqui é novamente interessante observar que esse ensino tinha como ponto de partida outro sacerdote jesuíta, um homem chamado Ribeira, que o propôs cerca de 1603. Uma vez mais, não é de forma alguma difícil perceber o que inspirara Ribeira a apresentar essa teoria, porque isso também desvia do papado e da Igreja Católica Romana o enfoque do livro e o direciona, como lhes mostrarei, diretamente para o futuro. Segundo esse ponto de vista, os eventos descritos aqui começarão depois que a igreja estiver fora deste mundo e, portanto, é claro que o livro de Apocalipse nada tem a ver com o papado. Então tem uma missão aí para fazer o Apocalipse ter uma interpretação futurista. É importante você entender isso, porque hoje a gente tem aí muitos protestantes que abraçaram essas interpretações do Apocalipse que surgiram de um esforço jesuíta de simplesmente dar uma alternativa para o historicismo que apontava o Papa como anticristo. Então, assim, é engraçado isso, mas tudo bem. Vamos lá, então, vamos pensar um pouco sobre isso aí. Essas teorias começaram a pegar? Bem, o primeiro protestante, por assim dizer, que aceitou a ideia de que o Papa não seja o anticristo foi o arminiano Hugo Grotius, e ele assumiu isso em 1644. Veja que o que ele aceitou foi a ideia, a interpretação preterista, e ele então achou isso aí. Então as coisas começaram a entrar, a interpretação preterista começou a entrar na igreja. A versão futurista, a ideia de que não, o Apocalipse tem uma interpretação mais literal. São catástrofes de grandes proporções que vão acontecer, não aconteceu ainda, é literal. Isso vai acontecer no finalzinho, lá quando chegar o período em que Jesus Cristo estiver para voltar. Então, nada aconteceu ali ainda, portanto, se nada aconteceu e já temos aí o papado, você não pode falar que o papado é a besta. Bem, isso, como eu disse, foi lançado por Francisco Ribeira, mas ninguém que era protestante deu ideia para isso aí. Até, na verdade, o Darby.
E isso acontece, então, com a ascensão do dispensacionalismo no século XIX. Deixa eu me ler para vocês uma citação breve aqui, que essa é do livro chamado Resolvendo o Mistério de Babilônia o Grande, o livro escrito por Edward Hendry. E ele fala assim: a crença de que o Papa é o anticristo foi uma crença praticamente unânime entre as denominações protestantes. De fato, a Confissão de Fé de Westminster, Igreja da Inglaterra, afirma: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem pode o Papa de Roma, em qualquer sentido, ser cabeça dela, mas é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Outras confissões de fé protestantes identificam o Papa como o anticristo, incluindo, mas não se limitando a Confissão de Moreland, de 1508 e 1535. Essas confissões são dos valdenses. A Confissão Helvética, de 1536, na Suíça. Ou seja, essa questão de o Papa é o anticristo é elemento de confessionalidade protestante desde lá do início, tá? Hoje, aqueles que mantêm tal crença estão na minoria. De fato, atualmente é visto como radical e pouco caridoso para um cristão afirmar que o Papa seja o anticristo. Como essa transformação ocorreu entre as denominações protestantes? A mudança na posição das denominações protestantes em relação a Roma foi o resultado direto de uma campanha concertada por agentes da Igreja Católica Romana. Ou seja, isso aí foi a Igreja Católica Romana infiltrando as igrejas protestantes com ideias e fazendo uma campanha direcionada nesse sentido. Então ele explica: um dos métodos utilizados pelos teólogos católicos romanos foi relegar o livro de Apocalipse a algum momento futuro. Em 1590, um sacerdote católico romano, Francisco Ribera, em seu comentário de 500 páginas sobre o livro de Apocalipse, colocou os eventos do livro em um período futuro, pouco antes do fim do mundo. Ele afirmou que o anticristo seria um indivíduo que não se manifestaria até muito perto do fim do mundo. Ele escreveu que o anticristo reconstruiria Jerusalém. Olha só, Jerusalém física, essa ideia de retorno de povo para lá, para isso tudo ser foco, isso vem desse cara aqui, tá? Aboliria o cristianismo, negaria Cristo, perseguiria a igreja e dominaria o mundo por 3 anos e meio. Aquela ideia de Apocalipse 3 anos e meio, é literal aquele negócio, vem desse cara aqui, essa ideia. Outro jesuíta, o cardeal Roberto Bellarmino, promoveu os ensinamentos de Ribera. Bellarmino foi um dos cardeais mais intelectuais de sua época. Em 1930, ele foi canonizado pelo Vaticano como santo e doutor da igreja. Essa interpretação católica do livro de Apocalipse não foi aceita nas denominações protestantes até que um livro intitulado A Vinda do Messias em Glória e Majestade fosse publicado em 1812. 11 anos depois da morte de seu autor, o autor desse livro foi um outro jesuíta chamado Emmanuel de Lacunza. Então nós falamos já sobre esse livro, é o livro que influenciou Darby nessa direção. E de novo, você lembra que o Lacunza inclusive usou um pseudônimo, tentou se passar por um judeu convertido ao protestantismo, para que o livro, quem sabe, ganhasse público entre os protestantes. É o que funcionou. Então, é importante vocês entenderem isso aí. Agora, desenvolvimentos históricos também são importantes, porque do período da Reforma até o período atual, houve uma mudança assim, extraordinária no caráter do papado, porque o papado era, até então, naquele período, ele tinha se tornado um poder político muito grande. Você tinha os estados papais, e o Papa, de fato, governava sobre aquilo, e ele, de certa maneira, até mesmo governava sobre outros reis, em um sentido muito real, que ele podia exigir dos outros reis subordinação em tudo quanto é coisa, exército e coisa assim, para suas campanhas. Agora, isso mudou de lá para cá. Ele perdeu o seu domínio, ficou o Estado do Vaticano uma coisa pequenininha, uma cidadezinha, pequena ainda em termos de cidade. E não somente isso, ele também deixou de ter aquela influência, porque o Papa tinha os seus exércitos, os exércitos papais. Hoje ele tem a guarda suíça lá, que fica protegendo ele, basicamente uma polícia, né? Não é um exército que poderia sair, atacar cidades inteiras e fazer conquistas, como aconteceu durante um longo período da história. Então, o que você deve perceber é que, como agora as pessoas estão principalmente interpretando a besta de Apocalipse como sendo um e o mesmo com anticristo, como isso deixa de ser uma característica do papado, então as pessoas começam a pensar, mas como que você pode acreditar que o Papa é o anticristo? Porque o Papa não tem esse papel que nós vemos em Apocalipse 13. E realmente ele não tem. Então, o meu argumento seria que é porque aquilo ali nunca foi o anticristo.
Mas quando você faz essa associação, entendeu? Isso aí já vai fazer com que a recente realidade, recente em termos de séculos na história, do desenvolvimento do papado, tire um pouco a ideia de que o Papa possa realmente ser o cumprimento de tudo aquilo que eles fizeram. Então, deixa-me explicar o que eu quero dizer aqui. As pessoas basicamente chegaram a essa visão. O anticristo é um conjunto de profecias. Não é só 1 João, 2 João e 2 Tessalonicenses 2. Na verdade, o anticristo é algo que está predito em muitas passagens. Ele está em Daniel, ele está em Apocalipse. E aí você vai juntando todas essas informações, o que você logo encontra? Você logo encontra que o papado tem um perfil que na Idade Média você poderia até dizer, parece com tudo isso aí, mas agora já não tem. Então esse é um dos argumentos, ok? Agora, outro argumento que foi usado, né, e foi levantado, e é um argumento contra a ideia de que o papado possa ser de fato o anticristo, é que as pessoas vão dizer muito assim: o anticristo é um indivíduo e não um sistema. E isso é válido, porque você vai encontrar que em 2 Tessalonicenses é um indivíduo que Jesus vai matar um indivíduo quando ele voltar na sua vinda, segunda vinda. Então, tem que ser um indivíduo e não um sistema propriamente. Agora, entenda que ninguém estava dizendo que o anticristo era um sistema e não um indivíduo. Na verdade, é uma sucessão de indivíduos. Aparece e surge anticristo quando o Papa assume essa posição de reivindicar todos esses direitos e poderes que nunca deveria ter sido reivindicado. E aí, quando esse morre, ele é sempre substituído, então tem sempre um indivíduo, e aquele indivíduo é o anticristo. E quando Jesus volta, Jesus vai matar o Papa daquela ocasião e dizer assim, agora já deu, agora chega. Essa é a visão que os protestantes estavam defendendo. Então, a ideia de que possa ser uma sequência de indivíduos, eu acho que isso é totalmente plausível. E eu não acho que isso aí é uma coisa que você pode desbancar. Eu vou te dar algum exemplo disso. Se você observar como que ali a estátua de Daniel, capítulo 2, funciona, olha o que é dito em Daniel 2,37 a Nabucodonosor. Lembra a estátua, a cabeça de ouro? Diz assim para ele: Tu, ó rei, rei dos reis, tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro daquela estátua é quem? É Nabucodonosor. Então, quando morre Nabucodonosor, passamos para a parte de prata? Porque Nabucodonosor é a cabeça de ouro? Não. Passa para o tórax de prata quando? Quando Belsazar perde o trono, que na verdade é neto de Nabucodonosor. Então, enquanto existe aquele império, tanto o império babilônico é a cabeça de ouro, como também é a cabeça de ouro quem? O rei do império da Babilônia. De modo que quando Nabucodonosor morre, a cabeça de ouro não morreu, porque ela continua sendo representada em seu filho e depois, posteriormente, em seu neto. Então, da mesma maneira que isso funciona, você pode entender isso como o sistema do papado. Funciona perfeitamente. O capítulo 7 de Daniel tem a mesma coisa. Se você observar bem, o verso 4 diz, o primeiro, no caso, animal, era como leão, tinha asas de águia, e enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado a mente de um homem. Então, o que você nota aqui? O animal está sendo identificado com Nabucodonosor, não está? Quem que é que estava andando por aí em 4, pastando, e depois foi colocado de pé com mente de um homem? É Nabucodonosor. Então, é dado dicas para você identificar ao que se refere o animal, associando o animal à pessoa de Nabucodonosor. E, no entanto, esse animal, na verdade, ele continua, depois da morte de Nabucodonosor, sendo, então, encontrado no seu sucessor. Então, a mesma coisa que você vai encontrar aqui, sabe? Eu não vejo motivo nenhum de tomar uma ideia diferente do que isso. E eu diria até mais, até no capítulo 8 de Daniel você pode fazer a mesma coisa, porque você tem ali o bode, que tem um chifre notável. Aquele chifre notável, ele é Alexandre o Grande. Depois, quando Alexandre o Grande morre, no auge do seu poder, aquele chifre é quebrado e brotam 4 chifres menores, referindo-se a Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu, que dividiram entre si o Império Grego em 4. Mas esses aí continuam sendo o mesmo animal. Okay? Então você tem essa sequência assim. Então eu não acho que é uma coisa que realmente anula a possibilidade de interpretar o anticristo como sendo uma sequência de pessoas.
a ideia de que tem que ter um indivíduo. Tem que ter um indivíduo, mas pode ser uma sequência de indivíduos até a culminação na volta de Jesus. Ok, outra coisa que é dito para defender a ideia de que o Papa definitivamente não pode ser, é a ideia de que, em 1 João 2:22, diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, como aqui diz, esse é o anticristo, as pessoas dizem assim, uma coisa que você tem que ter, quando você fala o anticristo, tem que ser definitivamente uma pessoa que nega que Jesus é o Cristo. E o Papa Católico não nega isso. Agora, eu acho que isso aí realmente é simplesmente não entender o verso. Porque o que ele está dizendo é que anticristo é alguém que traz uma falsa doutrina para dentro da igreja cristã, tá? Então, uma pessoa que traz uma ideia falsa para dentro, como isso aqui, um cara que faz isso é o anticristo. Mas ele não está dizendo o anticristo futuro vai ter especificamente essa como a sua doutrina. Eu acho que não é o sentido em 1 João. Então, assim, de alguma maneira, essas argumentações não são realmente convincentes para mim. Eu acho que o anticristo associado à pessoa do Papa ainda é uma percepção totalmente plausível. Mas, ok, existem outras ideias. Agora, eu vou só concluir falando isso aqui. Depois eu vou voltar e analisar a outra perspectiva, que é a futurista. A alternativa futurista, e que você vai encontrar isso no dispensacionalismo principalmente, mas você vai encontrar isso também entre muitos que são amilenistas, não há dúvida, tá? Tem muitos amilenistas que estão na expectativa de um anticristo futuro surgir. O que eles estão fazendo é que eles estão criando uma espécie de supervilão predito por agregarem a ideia de anticristo muitas profecias, tá? Então eu vou te dar uma lista aqui do que o Arthur Pink, o A.W. Pink, coloca no livro dele chamado O Anticristo, como referências ao anticristo, ou seja, profecias do anticristo na Bíblia. Dá uma olhada nesses textos aqui, você vai ver que muitos desses textos, de forma alguma, podem ter alguma coisa relacionada com o anticristo. Mas ele fala o seguinte: o anticristo, em 1 João 2:22. O homem da iniquidade, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2. A besta, de Apocalipse 11 e sequente. O sanguinário, o fraudulento, do Salmo 5, verso 6. O perverso, o homem da terra, do Salmo 110, versos 2, 4 e 18. O homem perverso, de Salmo 52, versos 1 a 7. O ímpio, de Salmo 55, versos 3 e 21. O adversário, que aparece no Salmo 74, versos 8 a 10, Lamentações 4, 11 e Amós 3, 11. O cabeça de toda a terra, Salmo 110, verso 6. O homem violento, o caluniador, do Salmo 140, versos 1, 10 e 11. O assírio, de Isaías 10, versos 5, 12 e 20. O rei da Babilônia, de Isaías 14, verso 4. A estrela da manhã, o filho da alva, de Isaías 14, verso 12 a 16. O opressor, de Isaías 16, 4 e 5. E de Jeremias 6, 26. A estaca, de Isaías 22, 21 a 25. O tirano, de Isaías 25, verso 5. O profano e perverso príncipe de Israel, de Ezequiel 21, 25 a 27. O pequeno chifre, de Daniel 7, 8 a 11, 21 a 26, do capítulo 8, 9 a 12 e versos 23 a 25. O príncipe que há de vir. O assolador, de Daniel 9, 26 a 27. Esse texto nós já olhamos. O homem vil, de Daniel 11, 21. O espírito imundo, de Mateus 12, verso 43. O pastor inútil, de Zacarias 11, versos 16 e 17. E o anjo do abismo, de Apocalipse 9, verso 11. Gente, isso é muito anticristo na Bíblia. É muito anticristo. Tanto anticristo que você tem ali o salmista falando coisas assim: Senhor Deus, me livra do homem ímpio. Quem que é o homem ímpio? É o anticristo. Sério? Que o salmista escreveu aquilo predizendo o anticristo? O salmista estava passando um aperto lá, que ele estava querendo que Deus livrasse ele, que ele estava prestes a morrer. Na época do salmista, lá no período do Velho Testamento. Ele, não, mas é uma profecia do anticristo também. É um duplo cumprimento. Você fala, então, poxa, você tem então os salmos messiânicos e tem os salmos antimessiânicos? É incrível isso. E eles estão achando o anticristo em todo lugar. E o anticristo passa a ser tão predito quase na Bíblia quanto Jesus. É quase como se o anticristo pudesse chamar a turma dele e falar assim: vou abrir para vocês as escrituras e mostrar para vocês o quanto de coisa que é dito sobre mim. Mas esse tipo de coisa é fascinante, porque assim, sabe o que você consegue fazer? Você consegue projetar toda uma carreira. O anticristo, ele vai surgir nesse lugar. Ele vai falar essa língua, ele vai primeiro atacar tal terra, e depois aquela, e depois aqui. A campanha dele vai sair daqui e ir para cá, para cá, para cá, para cá. E o pessoal faz estudo bíblico assim, fazendo toda a trajetória das guerras do anticristo, coisa que ainda vai acontecer, porque tudo isso aqui é o anticristo, e tudo isso aqui é profetizar o que o anticristo vai fazer. Agora, gente, eu diria que isso aí é o que está realmente impedindo pessoas de entender essa questão. Porque se você está esperando uma pessoa que vai fazer tudo isso aí, vai cumprir tudo isso aí, você não vai achar ele nunca até Jesus voltar. Então você vai ficar esperando, certamente.
E eu acredito que é isso que a gente está vendo hoje. Leia comigo algumas dessas passagens. Salmo 5, verso 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Quem é o sanguinário e o fraudulento? É o anticristo. É uma referência ao anticristo nesse salmo. Salmo 10, verso 3. Pois o perverso, veja, é o anticristo aqui, tá? O perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Verso 17. Tens ouvido o Senhor o desejo dos humildes, tu lhes fortaleces o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, no caso eles estão dizendo o anticristo, já não infunda terror. Gente, é sério que isso aqui é o anticristo? Não é qualquer pessoa assim que age dessa maneira oprimindo, não? Salmo 52, verso 1. Por que te glorias na maldade, ó homem perverso? No caso aqui, mais uma alusão ao anticristo. Pois a bondade de Deus dura para sempre. E no verso 5. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebentar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver isto, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Mais uma vez estão achando aqui uma referência ao anticristo. Salmo 55, verso 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Entende-se novamente aqui uma alusão ao anticristo. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. É óbvio que o salmista está falando sobre uma realidade na vida dele. Eles dizem sim, sim, mas prefigura o anticristo vindouro. O verso 20 prossegue e diz: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Daí eles concluem, está vendo? É o anticristo que vai fazer um pacto com Israel, depois vai violar o pacto. Salmo 74, verso 8. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Mais uma vez, isso é uma predição do que acontecerá quando o anticristo fizer miséria na terra. Lamentações 4, verso 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aqui pode ter uma referência à Babilônia ter entrado em Jerusalém naqueles dias, mas também tem um segundo cumprimento no anticristo futuro, é a alegação aqui. Amós 3, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. É claro que isso acontece com o Reino Norte, onde Amós profetizou quando a Assíria destruiu a terra. Mas, como diz, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza. Tem ainda um cumprimento futuro no anticristo vindouro. Salmo 110, verso 6. Ele, Jesus, no caso, o Messias, julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Aqui o que o Arthur Pink faz, ele depende de uma tradução para o inglês que coloca isso no singular. Ele diz que esmagará a cabeça de toda a terra. A cabeça de toda a terra, quando Jesus voltar, é o anticristo, certamente. Salmo 140, verso 1. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Verso 11. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Mais uma vez, uma alusão ao anticristo. Isaías 10, verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Naturalmente, existe a Assíria daquela época que destruiu o reino norte, atacou também o reino sul, mas é também uma profecia do anticristo. Verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Entenda-se que aqui existe um cumprimento duplo futuro ainda para se cumprir no anticristo. Isaías 14, verso 4. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. O opressor, mais uma vez,
pode ser o rei da Babilônia naqueles dias, mas tem um cumprimento futuro também do anticristo. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui, quem é estrela da manhã, filho da alva? Tá, em primeira instância é o rei da Babilônia daquela época, mas também existe uma referência ao anticristo, vão dizer. É claro que muitas pessoas veem aqui uma referência a Satanás, o espírito operando no rei da Babilônia, o que é uma interpretação bem mais plausível do que a ideia de anticristo ser referido. Mas o texto então continua no verso 12 ainda falando: como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os homens que te virem te contemplarão, hão de te fitar e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? E aqui mais uma vez estão dizendo: isso se cumpre, enfim, também na vida do anticristo. Jeremias 6, verso 26. Ó filho do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. O destruidor aqui não é apenas a Babilônia dos dias de Jeremias, é certamente também uma predição da vinda do anticristo contra Israel. Isaías 22, verso 5. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que for afincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. A estaca é o anticristo. Isaías 25, verso 5, onde diz: tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Os estranhos, os tiranos, aqui referência ao anticristo e seus comparsas com certeza. Ezequiel 21, 25. E tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa, o que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. Mais uma vez, uma referência ao anticristo, o profano e perverso príncipe de Israel, pode ter tido um naquela época, mas há também aqui uma segunda referência ao anticristo futuro. Bem, o que você faz então? Toda hora que aparece alguém que é uma figura política, você diz: eu acho que é esse, hein? Eu acho que é esse aí agora. Deixa eu dar um exemplo de alguns nomes sugeridos nos últimos 100 anos, que as pessoas que dizem: aí, eu acho que ele é o anticristo. Oh, que vai ser esse cara? Mussolini, Stalin, Hitler, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev, Henry Kissinger, que era secretário de Estado nos Estados Unidos, o Papa Paulo VI, Ayatollah Khomeini, do Irã, Anwar Sadat, do Egito, Yasser Arafat, palestino, Mikhail Gorbachev, russo, Saddam Hussein, do Iraque, o rei Juan Carlos, da Espanha, o Papa João Paulo II, o Gaddafi, lá da Líbia, Barack Obama, presidente americano, Vladimir Putin, está aí atualmente, Bill Clinton, Hillary Clinton e Donald Trump. Todo esse pessoal aí é apontado como anticristo. Agora, eles não estão fazendo nada ainda disso assim. Não, mas ele vai. Ele vai fazer tudo isso aqui. As pessoas estão fazendo isso o tempo todo. Olha que bagunça nós fizemos na igreja com isso, gente. O pessoal sempre vasculhando o horizonte, procurando o anticristo. E eles vão continuar fazendo isso com essas teorias. Eu acho que isso aí é muito danoso para a igreja, esse tipo de perspectiva assim, até supersticiosa sobre isso. E aí, quando alguém chega e fala assim: olha o Papa Francisco, você acha que ele pode ser o anticristo? Aí eu falo sempre assim: cara, arranja uma comissão, manda lá para ele, chega para ele e pergunta assim: és tu aquele que havias de vir? Ou havemos de esperar outro? Porque assim, se Jesus era tão profetizado, o Messias era tão profetizado no Novo Testamento, que quando ele chegou, o pessoal assim, foi lá e perguntou isso para ele, então dá para a gente fazer isso agora também, né? Entende assim, como que a coisa assim é doida? Eu acho que isso aí está impedindo as pessoas de interpretar corretamente essas passagens da Bíblia. Bem, o que eu vou fazer então na próxima aula é analisar em detalhe 2 Tessalonicenses e ver o que a gente pode deduzir dali, e depois a gente vai olhar essas outras passagens e ver se nós temos ali realmente uma profecia do anticristo também, ou se isso não tem nada a ver.